Olá, você está assistindo ao Conexão MPC-MS, o novo quadro do Ministério Público de Contas de Mato Grosso do Sul, que descomplica temas importantes da gestão pública e do controle externo. E hoje a gente começa com uma dúvida clássica. Qual a diferença entre contas de governo e contas de gestão? Para explicar isso, convidamos o Procurador de Contas, Dr. Matheus de Miranda. Doutor, vamos começar pelo básico. O que são contas de governo e contas de gestão? Existe uma diferença clara entre elas? Bom dia, Bruna. Existe sim uma distinção entre elas. As contas de governo, elas se referem à atuação do chefe do Poder Executivo enquanto agente político. Elas avaliam os desempenhos, o equilíbrio das contas e a própria execução das políticas públicas num aspecto global, num aspecto consolidado. Elas compreendem, portanto, o conjunto consolidado de todas as informações de todos os órgãos e poderes do ente. Já as contas de gestão, por sua vez, elas se referem à atuação do gestor enquanto administrador público. Trata-se, portanto, do emprego direto de recursos públicos, a realização de licitações, a celebração de contratos, a assinatura de empenho. Portanto, aqui, o gestor, ele ordena a despesa e as contas são analisadas e apreciadas de maneira individual. E quem julga cada tipo de conta? A própria Constituição, o próprio Constituinte, estabeleceu a quem compete o julgamento tanto das contas de governo como das contas de gestão. As contas de governo, elas são apreciadas por cada poder legislativo correspondente. A exemplo dos municípios, as câmaras municipais julgam as contas de governo dos seus prefeitos com auxílio do Tribunal de Contas, como acontece também em âmbito estadual e em âmbito federal. Por sua vez, as contas de gestão, elas são julgadas diretamente pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele tem a competência de julgar as contas de gestão e pode inclusive aplicar multas e imputar débito, ou seja, impor a sanção de ressarcimento de valores. Certo. Agora, uma dúvida muito comum. Como fica isso no caso dos prefeitos? Eles não acabam, eventualmente, exercendo os dois papéis ao mesmo tempo? Bruna, isso é muito interessante, porque, sobretudo em municípios pequenos, como é a realidade do nosso estado do Mato Grosso do Sul, os prefeitos eles acabam acumulando tanto a função de chefe do Poder Executivo, exercendo a função de agente político, como também a função de ordenador de despesa. Muitas vezes nos municípios menores, o prefeito, além de chefiar o executivo, ele assina empenhos, ele ordena pagamentos, ele celebra contratos. E por isso que, nesses casos, o prefeito é também o ordenador de despesas nas contas de gestão. Isso fez surgir uma dúvida muito grande, uma dúvida que estabeleceu um dos grandes pontos de discussão da jurisprudência, envolvendo a jurisprudência do Tribunal de Contas e do próprio Poder Judiciário. Explico. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu o tema 835. E ali ele decidiu o seguinte, que para os efeitos da inelegibilidade prevista na Lei Complementar 64 de 1990, compete às câmaras municipais apreciar as contas tanto de governo quanto de gestão dos prefeitos com auxílio do Tribunal de Contas correspondente. Só que isso acabou gerando uma confusão. E a razão é por quê? Porque tanto os juízes como os tribunais de justiça, eles passaram a entender que todo o julgamento das contas de gestão competia às câmaras municipais e não mais aos tribunais de contas. Isso trouxe um efeito prático muito negativo. Por quê? Porque o Poder Judiciário ele passou a afastar as decisões dos tribunais de contas que haviam aplicado multas, que haviam impostos, que haviam condenado os gestores à pena de ressarcimento de valores por entender que o Tribunal de Contas não possuía essa competência. E foi aí que veio a ADPF 982 para esclarecer esse cenário todo? Exatamente. A ADPF 982, ela teve a função justamente de solucionar esse equívoco interpretativo que vinha sendo cometido e perpetuado há muito tempo pelo Poder Judiciário. A ADPF 982 ela é de autoria da Atricom, a principal associação do Sistema Tribunal de Contas, e ela teve por finalidade justamente que o Supremo explicasse o que ele quis dizer no tema 835. E a resposta do Supremo foi aquilo que deve ser, que é a interpretação correta, que é justamente o seguinte: o tema 835, ao decidir que as câmaras municipais possuem a competência para apreciar tanto as contas de governo como as contas de gestão do prefeito, diz respeito tão somente aos efeitos de inelegibilidade, ou seja, apenas para a fixação desse efeito negativo eleitoral é que as contas devem ser apreciadas e submetidas ao Poder Legislativo Municipal. Fora isso, compete aos tribunais de contas, sim,
o julgamento das contas de gestão. Os tribunais de contas, mesmo que os prefeitos sejam o ordenador de despesa, têm a competência de apreciar e de julgar. Pode impor multa, pode impor a pena de glosa, a pena de imputação de débito aos gestores correspondentes. E agora, para finalizar, doutor Matheus, e o que essa decisão representa na prática? Bruna, na prática, essa decisão ela consolida o entendimento já fixado, ou melhor, as premissas já estabelecidas pelo Constituinte originário na Constituição. Ou seja, tirar do Tribunal de Contas a competência para apreciar e para julgar as contas de gestão é esvaziar as suas próprias atribuições, aquilo que o Constituinte estabeleceu que é do seu arcabouço, que é da sua competência. Por isso a importância. Interpretações em sentidos diferentes fomentam a má prática, o mau gerenciamento dos recursos públicos, ou melhor, uma ingerência só política dos recursos públicos e não tanto técnica, que é a função do Tribunal de Contas. Gostou do conteúdo? Esse foi só o primeiro episódio do Conexão MPC-MS. Aproveita, segue o perfil para não perder os próximos vídeos e compartilha com alguém que também precisa entender como funciona melhor o julgamento das contas públicas. Até breve!